O Carnotauro é um dinossauro extremamente famoso por seus dois pares de chifres na cabeça. Porém, esse animal tem outras características peculiares que o diferenciam dos demais, além de possuir um comportamento bem diferente do que você imagina. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Conhecido por um único esqueleto fossilizado bem preservado, o Carnotauro é um dos terópodes mais bem compreendidos do hemisfério sul. Ele foi encontrado em 1984, na província Chubut, na Argentina. O Carnotauro é um membro derivado dos Abelisauridae, um grupo de grandes terópodes que ocuparam o grande nicho predatório nas massas de terra do sul de Gondwana, durante o final do Cretáceo. O Carnotauro era um predador bípede de construção leve, medindo 7,5 a 8 metros. Ele tinha chifres grossos acima dos olhos, uma característica nunca vista em todos os outros dinossauros carnívoros, e um crânio muito profundo assentado em um pescoço musculoso. O Carnotauro tinha uma estrutura corporal leve, pernas longas e delgadas, braços vestigiais minúsculos. O esqueleto é preservado com extensas impressões de pele, mostrando um mosaico de pequenas escamas não sobrepostas. O mosaico foi interrompido por grandes protuberâncias que revestiam as laterais do animal, e não há vestígios de que ele possuía penas. Análises da estrutura da mandíbula do Carnotauro que ocorreram nos anos de 1998, 2004 e 2009, sugerem que o animal era capaz de mordidas rápidas, mas não tão fortes. Mordidas rápidas são mais importantes do que mordidas fortes ao capturar presas pequenas, conforme mostrado por estudos de crocodilos modernos. Esses pesquisadores também notaram um alto grau de flexibilidade dentro do crânio e especialmente na mandíbula inferior, algo semelhante às cobras modernas. A elasticidade da mandíbula teria permitido o Carnotauro engolir pequenas presas inteiras. Além disso, a parte frontal da mandíbula inferior era articulada e, portanto, capaz de se mover para cima e para baixo. Quando pressionados para baixo, os dentes teriam se projetado para frente, permitindo que o Carnotauro cravasse pequenas presas. Quando os dentes eram curvados para cima, os dentes agora projetados para trás teriam impedido a fuga da presa capturada. Carnotaurus pode, portanto, ter se alimentado principalmente de presas relativamente pequenas, mas também foi capaz de caçar grandes dinossauros. Essa interpretação foi questionada em 2005, pois novas descobertas sugeriram que a força de mordida do Carnotauro era o dobro da do jacaré americano. Esses pesquisadores também observaram analogias com os dragões de Komodo modernos, indicando que as mandíbulas não eram adequadas para a captura de alta precisão de pequenas presas, mas para causar ferimentos cortantes para enfraquecer presas grandes. Como consequência, de acordo com este estudo, o Carnotauro deve ter predado principalmente animais de grande porte, possivelmente por emboscada. Uma das suas maiores características são seus dois chifres na cabeça, já que uma característica bastante rara em animais carnívoros. Sendo o único animal bípede carnívoro conhecido com um par de chifres no osso frontal, o uso desses chifres não é totalmente claro. Várias interpretações giram em torno do uso na luta contra membros da mesma espécie ou na matança de presas, embora também seja possível o uso em exibição para corte ou reconhecimento de membros da mesma espécie. Em 1988, foi proposto que os chifres fossem armas de cabeçada, e que a pequena órbita teria minimizado a possibilidade de machucar os olhos durante a luta. Anos depois, em 1998, os cientistas sugeriram que o Carnotauro usava seus chifres de maneira semelhante aos carneiros. Eles calcularam que a musculatura do pescoço era forte o suficiente para absorver a força de dois indivíduos colidindo com suas cabeças frontalmente. Nessa época também foi proposto que os chifres também podem ter sido usados para ferir ou matar pequenas presas. Embora os núcleos dos chifres sejam cegos, eles podem ter uma forma semelhante aos chifres bovinos modernos se houvesse uma cobertura queratinosa. No entanto, este seria o único exemplo relatado de chifres sendo usados como armas de caça em animais. Já em 2009,
Estudos indicaram que o tamanho curto do crânio pode ter tornado os movimentos da cabeça mais rápidos, reduzindo o momento de inércia, enquanto o pescoço musculoso teria permitido fortes golpes na cabeça. Com uma maior rigidez e força da coluna vertebral, ela pode ter evoluído para resistir a choques conduzidos pela cabeça e pescoço. Um estudo mais recente ocorreu em 2018, que sugeriu que os chifres poderiam ter sido usados tanto em cabeçadas e empurrões lentos, como visto na iguana marinha moderna, quanto em golpes no pescoço e flancos do oponente, como visto na girafa moderna. Embora o Tiranossauro Rex seja famoso por seus braços minúsculos, o Carnotauro teve bracinhos mais pequenos ainda, sendo essa uma de suas características mais estranhas. Antes pensava que seus braços parecem ter atrofiado graças à evolução, com o animal necessitando apenas de suas pernas e sua boca para caçar. Os braços gradualmente se tornaram cada vez menores com o tempo. Entretanto, isso não é consistente com o fato de que a anatomia dos braços é bastante especializada. Os braços inclusive ajudavam na aerodinâmica do animal, deixando ele mais ágil. Esses braços eram bastante articulados em sua base, fazendo com que ele pudesse rotacionar o braço muito bem. Alguns estudos mais antigos indicaram que talvez os carnotauros fossem animais sociais, que se reuniam e usavam os adornos da cabeça para exibir-se, em rituais de acasalamento, com o indivíduo que melhor se exibisse conseguindo o prêmio, neste caso conseguindo o direito de acasalar com a fêmea fértil. Caso a exibição não fosse suficiente para terminar com os impasses, iniciariam os machos uma luta de cabeçadas, com todo o impacto sendo absorvido pelos músculos do pescoço. No mais recente documentário Planeta Pré-Histórico, temos a representação de um carnotauro macho, fazendo um ritual de acasalamento para uma fêmea, sendo essa uma característica bem parecida com alguns rituais de aves modernas. Fora a preparação do terreno, ele também usa seus braços articulados para impressionar sua potencial parceira. Outros estudos ainda mais antigos presumiram que o carnotauro era um corredor rápido, argumentando que o osso da coxa foi adaptado para resistir a altos momentos de flexão durante a corrida. A capacidade da perna de um animal de resistir a essas forças limita sua velocidade máxima. As adaptações de corrida do Carnotaurus teriam sido melhores do que as de um humano, embora não tão boas quanto as de um avestruz. É certo que ele era um predador altamente especializado e distinto, bem adaptado para correr, talvez um dos mais rápidos entre os grandes terópodes. Poderosos músculos da cauda eram conectados às coxas, conferindo potência e velocidade em cada passo. Uma curiosidade, porém, é que tal estrutura não lhe permitia mudanças bruscas de direção. Os hábitos alimentares do Carnotauro permanecem incertos. Alguns estudos sugeriram que o animal era capaz de caçar presas muito grandes, como saurópodes, enquanto outros estudos descobriram que ele se alimentava principalmente de animais relativamente pequenos. Outra importante vantagem para esse predador é a localização dos olhos na frente do crânio de forma a permitir o uso de visão binocular. Quando os dois olhos conseguem focar em um mesmo ponto ao mesmo tempo, as imagens dos dois se combinam no cérebro, tornando-se uma única imagem mais nítida, o que permite ótima percepção da profundidade. Geralmente predadores bem adaptados apresentam este tipo de visão para poder calcular com exatidão a distância em que se encontra a presa, sabendo assim o quão longe deve saltar ou morder para pegar a vítima. A cavidade cerebral do Carnotauro sugere que ele tinha um olfato aguçado, enquanto sua audição e a visão eram menos desenvolvidas. Os bulbos olfativos, que abrigavam o olfato, eram grandes, enquanto os lobos ópticos, responsáveis pela visão, eram relativamente pequenos. Isso indica que o olfato pode ter sido mais desenvolvido do que a visão, enquanto o oposto ocorre nas aves modernas. No filme Dinossauro da Disney, temos um Carnotauro bem diferente do que estamos acostumados. Ele é bem maior, mais robusto e possui uma coloração avermelhada, dando a ele um visual bem imponente e ameaçador. Originalmente seriam usados tiranossauros como vilões do filme, porém eles acabaram sendo trocados pelo Carnotauro,
para evitar comparações com Jurassic Park. Então esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like caso tenha gostado, e sua sugestão para um próximo vídeo. Até mais!